Olá, boa noite. Eu vou estar falando sobre os sistemas penitenciários. Bem, nós temos o sistema penitenciário pensilvânico, conhecido como celular ou filadélfico. Nós temos o sistema penitenciário albaniano e o sistema penitenciário progressivo. Inicialmente, eu vou estar falando sobre o sistema penitenciário da Filadélfia, conhecido como pensilvânico. Um dos seus maiores influenciadores são conhecidos como Benjamin Franklin e William Bradford. Ambos defendiam o total isolamento do recluso. Uma das suas principais características é o total isolamento, a obrigação estrita do silêncio, uma meditação e oração. Essas características desse sistema, elas têm grande influência da religião. Então, assim, isso é totalmente influenciado pela religião e também houve uma forte influência da comunidade local. Né? A comunidade local também, aquela população local, ela influenciava, ela tinha força, ela tinha voz para que houvesse essa aplicação dessas características aqui. Esse confinamento em cela, esse isolamento total. No entanto, essas características desse sistema penitenciário, ele não tinha uma total aplicabilidade para todos. O que acontece? Esse sistema, com essa restrição total, com o confinamento em cela, com a restrição de não estar podendo falar com todo mundo, essa era uma aplicabilidade somente para aqueles presos que eles tinham, assim, eles eram, na verdade, aqueles presos que eram considerados aqueles mais perigosos. Os demais, eles eram confinados em celas comuns. Bem, embora esse sistema, para a época, ele era considerado um sistema que ele era altamente eficaz, ele acabou não persistindo. Por quê? Porque houve um aumento da classe carcerária, fazendo com que esse sistema ele ficasse obsoleto. Então, a gente começa a partir para o próximo sistema carcerário, que é chamado de sistema albaniano. Bem, o sistema albaniano é um sistema que ele veio com o objetivo de preencher lacunas do sistema anterior. Contudo, ele acabou trazendo grandes características do sistema anterior. Ele tinha também o isolamento celular, ele tinha aquela obrigação estrita do silêncio, meditação e oração. Ele trouxe toda essa bagagem do sistema anterior. Contudo, esse sistema ele acabou falindo. Por quê? Porque os presos acabaram enlouquecendo. E muitos enlouqueceram, muitos chegaram ao óbito e mas uma parcela mínima conseguiu, de fato, o perdão dos seus delitos. Esse sistema, ele recebeu muitas críticas e ele não prosseguiu, ele não foi adiante devido a essas questões que ocorreram durante esse período, em que os presos acabaram enlouquecendo e, enfim, isso soou negativamente naquele período. E, diante disso, a gente parte para o próximo sistema, que é o sistema progressivo. O sistema progressivo, ele acabou abandonando as práticas dos sistemas anteriores, mas ele não abandonou totalmente, ele acabou trazendo algumas questões, como a questão do silêncio, ele acabou trazendo também, como a gente vai acabar vendo mais para frente. O sistema progressivo, ele abandonou o sistema, como eu já disse, os outros sistemas, e ele trouxe uma nova regra, ele aplicou uma distribuição de tempo do recluso. O que significa isso? Ele trouxe a observação de uma boa conduta, ele trouxe a possibilidade de incorporar esse recluso novamente para a sociedade por meio de estágios, de observação, de comportamento. E esse sistema ele foi um grande avanço. Para quê? Para diminuir o rigor na aplicação da pena. Só que o sistema penitenciário progressivo, ele tem uns desmembramentos. Ele tem o sistema penitenciário progressivo inglês e o sistema penitenciário progressivo irlandês. Vou falar brevemente sobre ambos. O sistema progressivo inglês, ele consistia em medir a duração da pena por meio de uma soma de trabalho e de uma boa conduta. Então, assim, ele trabalhava e era feita uma observação da conduta, do seu trabalho. Havia também o isolamento celular diurno e noturno, só que ele passava por períodos de provas, entendeu? Isso era considerado um período de provas para ele refletir, para ele avaliar a vida dele, mais ou menos assim. E aí, esse sistema penitenciário progressivo inglês, ele trazia uma liberdade condicional.
né? Então, assim, o período de liberdade era um período de liberdade limitada, com restrições, mas, assim, após uma longa verificação da conduta, do seu comportamento, de tudo isso. E após todos esses estágios, ele poderia conseguir uma liberdade definitiva no sistema inglês. No sistema progressivo irlandês, é bem semelhante também. O que acontece é que havia uma reclusão celular diurna e noturna, só que também havia um rigor do silêncio, aquilo que a gente falou lá no primeiro sistema, que era o sistema filadélfico. Havia também, nesse sistema progressivo inglês, a questão da regra do silêncio, que a pessoa tinha também aquela obrigação de não estar falando com todo mundo, somente com uma certa autorização. Aqui tinha a restrição celular, a restrição do silêncio, só que aqui ele tinha um período intermediário, que consistia no período que o preso ele trabalhava ao ar livre, ele saía para trabalhar do local e geralmente ele era direcionado para trabalhos agrícolas, e depois desse período intermediário, posteriormente ele poderia adquirir a liberdade condicional, como no sistema inglês ele também tinha. Então, a liberdade, essa liberdade condicional, ela vinha com o tempo. Então, assim, a gente pode observar que o sistema progressivo, ele veio com o objetivo de, como eu posso dizer, de acabar com aquela restrição, acabar com o confinamento, com aquelas regras de não falar com os demais detentos. Só que, assim, esse sistema, ele tem grande influência que hoje nós conhecemos os pactos internacionais, porque nesse período que surgiu o sistema progressivo, surgiu também a questão dos direitos humanos, então assim, começou a defender esse preso, começou a ver realmente a defesa dos direitos humanos, então assim, esse sistema progressivo, ele realmente, como o nome já diz, foi um progresso em prol do recluso, para que o recluso não viesse a ficar enlouquecido, como lá no sistema albaniano, que muitos acabaram vindo a óbito. É isso.